ar mais um Direito na Prática. Você já passou por algum problema envolvendo o condomínio? Aquele vizinho que faz barulho até tarde, as contas que não fecham por causa da inadimplência? Viver em coletividade tem seus prós e contras. Por isso, o Direito na Prática traz hoje regras de vida em condomínio. Tem dúvidas? Então fique ligado! Num condomínio em que vivem diversos tipos de pessoas, com valores, pontos de vista e realidades diferentes, é comum ocorrer conflitos. Também é comum existirem dúvidas sobre as regras e funções de cada um. No dia a dia, os problemas surgem, mas cabe a quem resolvê-los? Eu estou com Paula Cordeiro, que é assessora de síndico, e vamos conversar agora sobre algumas questões da vida em condomínio. Paula, onde é que estão estabelecidas as regras de convivência em um condomínio? Então, hoje as regras elas estão estabelecidas no Código Civil, né? Onde lá nós temos a lei do condomínio, que gira em torno de 44 artigos, né? Que envolvem toda a realidade do condomínio, né? Todas as exigências. E então é de lá que surgem, né, as regras a serem seguidas e futuramente estabelecidas em convenções, né, em regimentos registrados para que o condomínio siga essas regras, né? E qual é a diferença do regimento interno da convenção de condomínio? Porque acredito que muitas pessoas têm dúvida do que diz os dois documentos. Sim. Então, a convenção ele tem um caráter obrigatório, né, no condomínio. Então, ele vai tratar, fazendo uma analogia, ele vai tratar especificamente da estrutura do condomínio. Então, é obrigatório que seja tratado lá, é indispensável, né, que seja tratado na convenção. Quórums, frações ideais do condomínio, toda a especificação de metragem do condomínio, todos os itens disponíveis no condomínio de uso privativo, o que é uso privativo, o que está estabelecido como área comum, como vai ser tratado a administração de um condomínio, como vai ser tratado as penalidades dentro de um condomínio. Então, tudo que envolve a estrutura de um condomínio, né, para com os condôminos, ele vai estar sendo tratado na convenção. Já o regimento, ele é uma normativa que vai derivar da convenção, mas mais tratando sobre a convivência, sobre os bons usos e costumes, né, sobre a convivência dos condôminos perante aquelas áreas comuns, perante aquelas definições dadas em convenção. Então, essa é a diferença. E nós podemos alterar a convenção ou o regimento interno? Sim, claro. A convenção, ela existe um quórum específico, né? A alteração dela é feita com 2/3, né, para fazer uma alteração de convenção. E o regimento é maioria simples em assembleia, tá? Observando só, é 2/3 dos condôminos, tá? Essa é uma observação muito importante. E para o regimento, por ter uma característica mais de convivência, de definição de como usar, né, algo mais específico, mais do cotidiano, mais da rotina dos condôminos, então ele pode ser tratado com a maioria simples em assembleia, tá? Nós temos uma perguntinha de uma telespectadora para você. Eu sou moradora em um condomínio e o apartamento de cima está com um buraco vazando água e molhando todo o meu guarda-roupa. E eu gostaria de saber quem vai custear, porque esse guarda-roupa foi muito caro e eu estou assim ainda querendo uma resposta, se é o síndico ou se é os moradores de cima que vão resolver ou ter uma solução para este problema. Então, dona Silvana, essa questão é muito comum, tá, entre os condomínios, né? No dia a dia ocorre sim vazamentos, às vezes proveniente do banheiro, às vezes da cozinha, às vezes um dreno de ar-condicionado mal instalado, né?
ele causa sim um vazamento e acaba danificando algo do morador de baixo. Nesse caso, a senhora deve procurar a unidade, tá? Tentar uma conversa, né, amigável, informar do que está havendo, de repente tirar fotos, fazer um registro por e-mail, tentar amigavelmente que essa unidade se responsabilize em ressarcir ou dar o reparo, né, para a sua situação. Na negação desta unidade em reparar, né, essa causa, esse dano, aí sim você solicita que o síndico intervenha, né, junto à sua administração, notifique e tome as providências legais para que essa unidade se responsabilize e faça o reparo. E se no caso aí de dona Silvana, o proprietário da unidade em que está vazando concorda, ele topa efetuar a obra, mas ele não faz. Ele diz que vai fazer, mas ele não faz. E aí, há uma intervenção do síndico? Sim, então, por isso que eu insisto que essa unidade, ao se tentar uma conversa, que seja registrada, né, de alguma forma, né? Hoje você tem e-mails, você tem WhatsApp, então você pode fazer um pequeno registro para que você mantenha um histórico também, para que o síndico também depois, no momento em que ele for fazer a notificação, ele tenha um respaldo de um registro, né, histórico, de que aquela unidade já tentou entrar em contato e ainda assim ele não o fez. Então, esse primeiro contato é legal, mas o síndico também pode intervir ajudando aí a resolver essa situação. Deixando a questão judicial para depois. Para o último caso, né? A gente está falando em condomínio, então o síndico tem que sempre frisar pela boa convivência das pessoas, entende? E evitar ao máximo esse extremo de justiça, né? Nós temos agora a pergunta do Arthur. No condomínio onde nós moramos lá, e já tem muitas pessoas querendo alugar as unidades nesses sistemas de aplicativo tipo ANB. Mas tem muita gente insatisfeita com essa situação. É possível para o condomínio barrar ou impedir o aluguel dessas unidades? Então, Arthur, essa é uma matéria nova, né? Mas já está sendo discutido sim, e já temos algumas jurisprudências que enxerga como essa locação, ela não tem uma natureza comercial, né? Então, o condomínio, por sua vez, ele não pode inibir ou proibir que uma unidade faça sua locação. Contudo, esta unidade, ela é responsável, né, pelo aquele inquilino ou aquele hóspede que ali estará por um período. Então, ela tem que manter o cadastro atualizado, ela precisa manter esse cadastro, manter todas as informações, ela precisa passar para essa pessoa, né, ou esses hóspedes, as regras do condomínio, a convenção. Então, ainda não temos nenhuma proibição, nem nada tratando sobre isso, assim, a princípio. Nós temos agora a pergunta da Bárbara. Eu sou Bárbara, moro no bairro de Taparica e minha dúvida é, quando acontece do cachorro fazer suas necessidades em área comum do condomínio, o que deve ser feito, as providências que devem ser tomadas? Então, Bárbara, já é de conhecimento de todos, né, sobre o convívio de animais domésticos, né, nos condomínios. Isso tem sido bem polêmico, né, sempre foi, na verdade. E quando há uma incidência dessa de um cachorro ter feito as suas necessidades no condomínio, primeiramente o bom senso do seu próprio dono de imediatamente fazer a limpeza, né? Até para que evite, né, mais conflitos e questionamentos com relação à sua circulação no condomínio. A notificação, ela só vai caber se for em caso de reincidência, né? Se aquele dono daquele animal, ele sempre passa, aquele cachorro sempre faz pipi ali naquele local e ele nunca toma providência de evitar ou de até mesmo voltar para fazer a sua limpeza, né? Então, em caso de reincidência, sim, o síndico pode tomar uma atitude de notificá-lo ou conversar, né, primeiro. Essa notificação vem com uma multa? Não. Primeiramente, o síndico conversa, ou tem alguns que já fazem a notificação. E na reincidência é que se surge uma multa. Esse é um problema que acontece em vários condomínios, né? Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre o papel do síndico dentro de um condomínio.
Direito na Prática, com Patrícia Botti. Oferecimento Vitória Esportes. Grupo Ponto 1. Pratique. FDV, a Faculdade de Direito de Vitória. SA Ambiental, prestando serviços especializados e atuando para um meio ambiente sustentável. Estamos de volta e vamos começar com a pergunta da telespectadora Gisele. Qual a diferença de síndico de condomínio residencial para síndico de centro empresarial? Então, Gisele, não há nenhuma diferença de síndico residencial para síndico comercial. Inclusive, nós temos alguns condomínios que são mistos, né? Que além do residencial, ele tem as partes das lojas, né? Então não há nenhuma diferença com relação a síndico residencial ou de área comercial. Falando do síndico, eu quero te fazer uma pergunta sobre os quesitos para a candidatura de um síndico. A Assembleia pode impor algumas limitações à pessoa que quer se candidatar? A restrição ou requisitos, elas podem e devem ser tratados em convenção. Então, não é razoável que em uma assembleia, no momento de uma eleição, vá se surgir critérios para se candidatar a um síndico. Mas nada que impeça também que no momento da assembleia, alguém se posicione perguntando se aquele síndico, por eventual, existe alguma causa ou ele teria algo que impeça que ele exerça essa função. Nesse caso aí seria interessante ele apresentar certidões negativas de processos judiciais, de débitos, para que, como já aconteceu aqui no estado do Espírito Santo, o condomínio seja condenado por dívidas do próprio síndico. Na verdade, ele não... Então, veja, a convenção é que vai determinar. Se a convenção não tiver determinado, ele não é obrigado a apresentar. Mas, como eu já falei, nada impede que seja solicitado no momento da Assembleia que ele apresente isso posteriormente e que o Conselho analise isso de forma mais profunda, com ressalva, de repente, até de rever essa eleição. Com relação ao condomínio responder sobre processos pessoais do síndico, eu acredito que não, que o condomínio ele fica impossibilitado, ele fica bloqueado, uma vez que o síndico, que é responsável do condomínio, ele tem o seu CPF atrelado ao registro daquele condomínio, junto à Receita Federal, junto aos órgãos, Então, se ele tem alguma restrição no seu particular, ele vai sim atrapalhar a vida financeira do seu condomínio, Aquilo que também atribui aos encargos dos seus funcionários. Então, é muito importante sim que se faça essa análise. E com relação a obras, há tempos atrás o síndico ele era completamente responsável por obras realizadas pelos condôminos. E agora, com a NBR 16.280, mudou alguma coisa, não foi? Sim. Em 2014, foi aprovado essa lei com essa alteração. O que antes o síndico era responsável por receber esses documentos e muitas das vezes acompanhar essa obra e ver a veracidade dos registros desses documentos, dessas ARs, hoje essa responsabilidade passa totalmente para o condômino. Então, o condômino ele tem a responsabilidade de, ao executar uma obra, contratar um engenheiro, um arquiteto, registrado, devidamente registrado, para que ele forneça toda a documentação, para que ele se responsabilize pela execução da obra, para que ele acompanhe essa obra, ficando assim a cargo do síndico apenas o acompanhamento, o recebimento dessa documentação e a comprovação de que o que está combinado é efetivamente o que está sendo cumprido. Nós temos um exemplo recentemente que aconteceu no Nordeste de um prédio que caiu. Mesmo sem saber direitinho os motivos, teoricamente, você acredita que a responsabilidade cairia em cima de quem?
Então, se esse síndico se muniu de toda a documentação, porque ele deve ter contratado engenheiros, né, especialistas, se ele está munido de toda a documentação que esse engenheiro se responsabilizou, que pela execução, assim como pelas documentações, ele vai responder corresponsável, mas assim, o principal responsável é o engenheiro, principalmente aquele que acompanhou a execução do serviço, né? E na administração de todo o condomínio, quando há algum problema, o síndico ele responde com os bens pessoais? Sim, sim, com certeza. O síndico, vou dar um exemplo de apropriação indébita, né? No caso de apropriação indébita, ele vai responder com os seus bens pessoais, né? Então ele tem que ter muito cuidado, tem que fiscalizar, né? Tem que verificar quando ele recebe um novo condomínio, né? Olhar os balancetes anteriores, né? Analisar se não tem nada em aberto. Se tiver, já dá ciência para os condôminos, né? Em reunião, para se resguardar daquela responsabilidade, porque, contrário disso, ele vai responder sim. E você falou que ele pode analisar os balancetes anteriores. E se numa análise dessa, o síndico atual descobre que o síndico da gestão anterior não agiu tão corretamente, ou descobre falhas, descobre desvios, ele é obrigado a tomar alguma providência ou faz vista grossa e pronto, e acabou? Então, quando o síndico ele é eleito, ele cumpre um novo mandato. Então, aquele mandato anterior, provavelmente, ele já está com as contas aprovadas em assembleia. Quando eu digo analisar, é porque alguns setores da administrativos, por exemplo, ele vai precisar olhar para trás, para saber se está em acordo, se, por exemplo, os encargos dos funcionários estão pagos, se está tudo correto com relação aos encargos. Então, não é ele voltar para trás para fazer uma auditoria dos balancetes anteriores, a menos que em alguma assembleia tenha ficado ressaltado essa necessidade de analisar o balancete anterior. Mas havendo, sim, um descobrimento de algo ilícito ou algo irregular, ele deve imediatamente chamar uma assembleia para dar ciência aos condôminos, porque neste momento é que vai ser tomada uma decisão de se vai entrar na justiça, o que vai ser feito, né? Uma grande aliada do síndico de condomínios comerciais é a tecnologia. Ela pode e deve ser usada para a segurança, com itens como câmeras, cercas elétricas, softwares e outros. Com a tecnologia, a cada dia com mais recursos, fica mais fácil manter a observação, o monitoramento e a comunicação entre todos os envolvidos. Isso é uma prevenção que pode diminuir os problemas e riscos. Estamos de volta e vamos agora tratar de um assunto que é quente em condomínio, taxas condominiais, não é, Paula? É demais, essas são demais. As taxas que são pagas mensalmente pelos condôminos, elas cobrem o quê? Então, essas taxas elas são ordinárias, né? São rateios que provêm de despesas de pessoal, né? Despesas administrativas, despesas de contratos, de manutenção, né? E entre outras. Então é feito um rateio, né? E é chegado ao valor das taxas do item condomínio. E quando o condômino não paga o boleto na data especificada, quais são os acréscimos ali inseridos? Então, hoje o código ele prevê um acréscimo de uma multa de até 2%, né? 1% de juros ao mês e correções monetárias, né? E a taxa administrativa é cobrada?
Sim, a taxa administrativa ela é contratada, né, junto com o contrato de uma administradora ou junto com o contrato de um setor jurídico. O síndico, com a sua autonomia e poderes, ele tem poderes a delegar serviços administrativos. Nesses serviços administrativos, as administradoras elas mantêm um setor específico para a cobrança. Então, dentro desse contrato, é previsto 10% de taxa para os custeios da despesa desse setor, né? Com impressão de boletos, envios de boletos, ligações, muitas das vezes interurbanas, né? Impressão de boletos, segundas vias. Então, isso tudo gera um custo e isso está contratado pelo condomínio, né, juntamente na figura do síndico. Então, ela é legal o pagamento dessa taxa de 10%, tá? O síndico, ele pode tirar qualquer desses acréscimos? Não é indicado que ele faça isso, não é correto, né? Na iminência, na necessidade de se tirar algum acréscimo, isso deve ser levado em assembleia, deve ser dado à ciência de todos o motivo, a necessidade daquele condômino, né? Comprovada essa necessidade, a assembleia ela pode autorizar a retirada desse acréscimo. Cabe ao síndico apenas a flexibilização para um parcelamento, um prazo um pouco maior, né? Então, não a retirada. O condômino inadimplente, ele fica impossibilitado de votação em assembleia. Mas, contrapartida, o síndico ele precisa ter muita sabedoria para conduzir isso numa assembleia, porque de tal forma que ele não pode fazer com que esse condômino passe uma situação vexatória. Né? Ele não pode dizer, olha, você está inadimplente e não vai votar. Ele precisa tratar isso de forma mais amena, né? Ele precisa tratar isso com sabedoria. E no caso, se tem um imóvel dentro do condomínio que ele está vazio, o síndico ele é obrigado a encaminhar o boleto para um outro local, claro, o proprietário pedindo, né? Sim, a unidade autônoma, o seu proprietário, ele é responsável por manter o cadastro junto ao condomínio atualizado. Então, uma vez que não há moradores naquele local, ele precisa atualizar e informar ao síndico ou administradora responsável para que local que vai ser enviado o boleto, né? Então, hoje, com a tecnologia, existem várias maneiras, plataformas de aplicativo, segunda vias no site das administradoras, envio por e-mail, né? E, é claro, as custas desse envio, em caso de envio para alguma outra cidade, essas custas vão incorrer por conta do condômino. E nós temos agora a pergunta do telespectador Wesley. Tudo bem? Meu nome é Wesley Fernando e eu gostaria de saber se quando o imóvel está alugado, quem paga a taxa extra é o proprietário ou o inquilino? Essa é uma ótima pergunta. Quem paga a taxa extra? Então, no momento da assembleia, quando se for definida a taxa extra, é que se tem que ter o cuidado. Porque, conforme a lei do inquilinato, as taxas de manutenção do condomínio, sendo elas taxas extras, elas são de responsabilidade do inquilino, né? Então, a taxa extra só não é de responsabilidade do inquilino quando se for para uma reforma do condomínio, quando se for para comprar aquisição de algum equipamento que anteriormente não era do condomínio, ou seja, alguma benfeitoria àquele condomínio, aquilo que vai agregar valor ao condomínio, né? Aquilo que vai valorizar o imóvel. Então, a gente pode fazer essa analogia. Agora, aquilo que for uma taxa extra para cobrir um saldo devido à grande inadimplência, precisou fazer uma taxa extra para cobrir o fundo de caixa, ou precisou de uma cota extra para fazer uma manutenção de piscina, é uma manutenção. Então, é sim de responsabilidade do inquilino. E aí, aos síndicos, vai uma dica de que sempre que for colocar a taxa extra no boleto, fazer de forma clara. Taxa extra para manutenção da piscina, que assim fica fácil de identificar o que é de responsabilidade do inquilino, o que é de responsabilidade do proprietário. E com tudo isso que nós conversamos, o que você aconselha a quem está se mudando para um prédio agora?
Bom, então a minha dica para o novo morador, né, novo proprietário ou inquilino, é que ele participe, né, das assembleias, que ele tome ciência, que ele solicite imediatamente ao síndico, né, a sua convenção do condomínio, o regimento, para estar por dentro, né, das suas regras condominiais e estar sempre aberto ao diálogo, né? Paula, muito obrigada. Obrigada a você. Ficamos por aqui com mais um Direito na Prática. Gostou do tema de hoje? Quer rever este e outros programas? Então siga o nosso canal nas redes sociais e tem alguma questão, alguma sugestão para nos dar? Mande e-mail para tvdireitonapratica@gmail.com. Até o nosso próximo encontro. Direito na Prática, com Patrícia Botti. Oferecimento Vitória Esportes. Grupo Ponto 1. Pratique. FDV, a Faculdade de Direito de Vitória. SA Ambiental, prestando serviços especializados e atuando para um meio ambiente sustentável.